Olá, pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Olá, pessoal. Pessoal, nós vamos começar nesse mês de setembro, até porque é um mês temático da geriatria e gerontologia, notadamente por conta do Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então nós vamos produzir, junto com vocês, tendo a sua participação, a sua sugestão sobre demências em pessoas idosas. Não é isso, Rose? Fala para nós. Isso mesmo. Pitico, importante a gente colocar aqui a questão, só para explicar um pouquinho, claro, né, o que é a demência. Exatamente. Demência é um termo médico que se refere a uma síndrome caracterizada por declínios na função cognitiva. Então, na verdade, compromete memória, raciocínio lógico, pensamento, linguagem e uma série de habilidades e funções. Alteração no comportamento, né, Rose? Também perda de habilidade prática, de se organizar, né? A demência, na verdade, não existe um tipo de demência somente, existem vários tipos de demência e, na verdade, até para quantificar isso é um pouco delicado. São síndromes demenciais, porque né? são muitos tipos. Então, a gente pode falar aqui dos mais comuns. O Albert Einstein, em São Paulo, já colocou uma vez que podem haver mais de 100 tipos, não é, de demências. Então, assim, aqui a gente vai tratar dos tipos principais. Os mais comuns, que né? são a doença de Alzheimer, que é de fato o tipo mais comum. O Alzheimer, Pitico, representa de 60% a 70% Verdade. dos casos de demência. Exatamente. Tá? Então, mas tem a demência por corpos de Levy, a demência frontotemporal, a demência mista. Exatamente. Né? Tem outros tipos também, o Parkinson, que então, também só para a gente frisar bem, a doença de Alzheimer é um tipo de demência. Um dos tipos de demência. Não é a demência. Não, né? não. E uma coisa importante, Pitico, que eu acho que vale a gente colocar aqui já desde o início, é que tem situações que a demência normalmente ela é irreversível. Sim. E é incurável, é progressiva. E tem fases, né, Rose? Sim, sim. A gente vai ter vários videocasts aqui para trabalhar, né, essas questões. Mas também vale a pena a gente colocar que existem situações, por exemplo, falta de vitamina no organismo, situações de infecção, que pode acontecer temporariamente, um processo demencial, mas que tem como reverter. Exatamente. Então, só para repetir, normalmente a demência não tem cura e é irreversível, mas nesses casos tem como. E aí, o medo do diagnóstico de demência numa pessoa idosa por conta do familiar, do cuidador familiar de uma pessoa idosa. Como é que é isso, né? Assim, é normal, não é normal? Nós que vivenciamos essa experiência dentro de casa. Há uma angústia, sim, pessoal. Sim. Há uma insegurança. Por que a gente tem medo, hein, Rose? Porque é uma situação completamente desconhecida, né, nova, né? Na verdade, a gente tem medo normalmente daquilo que a gente não sabe como é, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente realmente não tem nem ideia do que vem pela frente. E o medo, se a gente for pensar, Pitico, o medo é uma emoção básica que, na verdade, nos protege. Então, assim, ter medo é natural. E a gente, nesse campo do envelhecimento, é por isso que a gente está aqui com esses videocasts junto com vocês, é cheio, recheado de preconceito, de situações negativas, como se envelhecer fosse automaticamente, necessariamente adoecer, como se eu tivesse um diagnóstico de algum tipo de demência, acabou a minha vida, é o fim de linha, não é isso. É isso que a gente quer junto com vocês, a partir desse videocast de hoje, dizer que demência não é o fim e que esse medo do diagnóstico de demência numa pessoa idosa nossa, ou na gente mesmo, a gente precisa enfrentar. Como? Buscando ajuda. Sim. Ajuda profissional. De geriatria, da gerontologia, de profissionais qualificados, do neurologista, sim, sim. E eu ia colocar isso agora, Pitico. Existe o medo do diagnóstico? Existe sim, mas a gente precisa ir com medo mesmo, precisa enfrentar isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei o que o familiar ou essa pessoa querida, que às vezes não é necessariamente da família, né? Pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser alguém próximo. A partir do momento que eu sei o que está acontecendo e a própria pessoa também compreende, né, num caso de processo inicial, né, alguém que está com a demência avançada é diferente, mas aqui a gente está falando do diagnóstico considerando um processo mais inicial. É fundamental para saber o que fazer, até para se orientar, porque a partir do momento que existe o diagnóstico
seja de Alzheimer, seja de outro tipo de demência. Como você disse aqui, a gente vai tratar mais nesse mês de setembro da doença de Alzheimer. Então, a partir desse diagnóstico, é possível pensar um plano de cuidados para essa pessoa. Exatamente. É possível pensar o como ter uma vida boa, digna, com qualidade. Gente, é muito importante isso ficar compreendido desde já. Certamente. O diagnóstico de demência não significa que a vida acabou, que a vida da pessoa que cuida acabou, que a vida dessa pessoa idosa acabou, de forma alguma. Existem muitas situações, como foi a nossa, que a relação com esse familiar, que no caso foi a minha mãe, e o Pitico desde o início esteve comigo, cuidando também da sogra, e a gente conseguiu ressignificar toda essa relação de afeto, de amor, de cuidado. Fácil? Não. Mas é muito importante saber de fato com o que a gente está lidando, para que a gente possa, através da nossa rede de apoio, a gente precisa primeiro, né, Pitico? Sim. Criar essa rede de apoio para a gente conseguir lidar com mais leveza, com os cuidados que serão necessários a partir do diagnóstico. A pessoa com demência, ela pode viver 10 anos, 12, 15, não existe, né, Pitico? Um limite de tempo de vida. Isso pode se estender por anos. Porque é uma situação assim, inexorável, né, que tende a evoluir, entre aspas, para pior do ponto de vista da pessoa idosa perdendo a sua autonomia, a sua independência, o que requer, né, Rose, cuidados diferenciados ao longo dessa, digamos assim, evolução ou progresso da doença de Alzheimer, por exemplo, que é o que a gente está tratando aqui. Então, assim, buscando responder como enfrentar esse medo do diagnóstico, é comum, é natural a gente ter que nos dar essa angústia, é isso que a Rose falou, só para refrisar, para repetir, é buscar ajuda profissional, né, da geriatria, da gerontologia, um bom profissional de saúde da sua confiança, é o que a Rose colocou, apoio familiar, apoio de vizinhos, é fundamental porque há uma lacuna muito grande de informações científicas nesse campo, há muito preconceito, há muita desconsideração, há muita negatividade em relação a esse assunto do envelhecimento, ainda mais com algum tipo de demência. Então, é buscar informação de qualidade, pessoal. E normalmente, né, a gente tá só para por complementar o que você está colocando, do diagnóstico, né, você coloca do geriatra, que é fundamental, e sempre tem a questão neurológica, porque Sim. é uma doença neurológica. Então, é preciso ter um neurologista de confiança, de referência, normalmente é através de uma avaliação neuropsicológica, né, que é feita por profissionais da psicologia, que vai auxiliar nesse diagnóstico feito pelo neurologista, junto com o geriatra. Então, assim, ter profissionais sérios e responsáveis, além de pessoas no seu dia a dia que você pode contar e confiar, é fundamental. Agora, é isso aí. O medo, gente, é normal, o medo é natural. Não tem problema a gente ter medo. O medo não pode nos paralisar, Pitico. E a forma melhor de cuidar é enfrentando esse diagnóstico, que dá essa angústia, como a Rose está colocando, que eu coloco também, mas com esse apoio profissional, o apoio das amizades, e buscando, por exemplo, ajuda em grupos de convivência, momento para a gente chorar, para desabafar, para a gente celebrar também, celebrar é fundamental, a vida, né? Verdade. E compartilhar esse cuidado. Então, pessoal, esse é o nosso papo de hoje. Ao longo desse mês, né, Rose? Sim. A gente vai falar nessa temática de demências em pessoas idosas ao longo, repetindo, do mês de setembro. Então, pela sua participação, muito obrigado. Deixa aí o seu comentário, a sua sugestão e obrigado pela participação. Até um próximo videocast. Obrigada, Pitico. Nada Obrigada a cada um e a cada uma de vocês. E até lá. Até lá.